boa tarde para você. O Mais Esporte de quarta-feira já está no ar pela TV Aparecida até as 2 horas da tarde. E os destaques de hoje do programa, vamos falar sobre o Engenhão, que foi interditado ontem. Vamos também falar sobre os jogos eliminatórias da Copa do Mundo, entre elas Bolívia e Argentina. Paulinho e Pato estão de volta ao Corinthians e o Flamengo busca uma vitória. Gente, tem um mês que eles não conseguem uma vitória. E para comentar sobre esses assuntos e outros, André Isaac comigo aqui. Tudo bem, André? Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Um abraço para você ligado em todo o Brasil no Mais Esportes. Que você tenha uma boa quarta-feira, que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Vamos falar então sobre o Engenhão, que foi interditado ontem por problemas estrutural e o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e mais 3 presidentes dos principais times cariocas falaram sobre o assunto. Eu recebi hoje o diagnóstico e o problema, não recebi ainda a solução, e assim que for apresentada a solução, ela vai ser implementada. E nós vamos implementar uma solução definitiva. Eu pedi a compreensão do presidente da federação, pedi a compreensão dos presidentes de clubes, enfim, para que se juntassem à nossa adesão, no sentido de respeitar e preservar a integridade das pessoas que frequentam os estádios, que no final das contas são os torcedores dos clubes cariocas. Para mim foi uma surpresa, porque a gente tem tido uma ótima experiência no Engenhão, as instalações, não sabíamos de nada. Agora temos que sentar para ver as alternativas. Primeiro, quanto tempo, o que foi, né? Segundo, quanto tempo vai durar essa interdição, ou se consegue reparar o problema rapidamente. Se não puder, vamos ter que ver onde vão jogar os clássicos, né? Que essa é a grande questão. Os jogos de médio porte você tem, Volta Redonda, Macaé, Bangu, outros estados, Madureira, você pode jogar. Agora o clássico, teríamos que talvez jogar em São Januário, que eu também não sei se as condições estão adequadas para suportar 2 grandes torcidas lá no estádio do Vasco. Eu tenho contratos de empresas que fazem a manutenção do estádio. Dependendo do tempo que esse estádio vai ficar fechado, eu não sei quem é que vai pagar essa conta. Então é óbvio que o Botafogo tem um prejuízo grande. Mas, como o prefeito falou, da mesma forma que uma solução tem que ser dada, prejuízos quando acontecem, eles têm que ser cobrados de quem proporcionou esses prejuízos. Então, a gente sabe que existem caminhos para que isso seja cobrado e o Botafogo vai, obviamente, caminhar nesse passo. Deixar claro, isso é uma situação que nós estamos decidindo praticamente que é de jogo a jogo. Tá? Nós temos uma situação hoje de 2 jogos e temos uma situação de um jogo de final de semana. O que vai acontecer daqui para frente, porque nós também, nós clubes e federação, dependemos de um laudo daquilo que vai estar acontecendo, não Polícia Militar, mas do que vai estar acontecendo com relação ao Engenhão. André, menos de 6 anos depois da inauguração e o Engenhão foi interditado. Lembrando que os jogos de hoje e de amanhã do Campeonato Carioca foram transferidos para a Vila São Januário. E o Rio está sem estádio, né, André? Porque o Maracanã sofre por sucessivas reformas. E agora? É lamentável, Luciana. A gente vê alguns estádios, por exemplo, que tem 30, 40 anos, e que passam por reformas assim básicas, né? É uma pintura, troca de cadeiras, torneiras dos banheiros, assim por diante. Mas agora na parte estrutural, olha só, gente do céu. Isso é o que eles mostraram, mas tem muita coisa que não dá pra gente ver, né? Essas são as imagens. Isso aí é o Engenhão que foi interditado, né? Uma estrutura tão grande, né? É uma estrutura grande, uma estrutura importante, que foi gasta muito dinheiro. A toque de caixa de última hora para os Jogos Pan-Americanos, na época foi muito bonito, mas agora a gente se depara com essa situação do Engenhão está sendo interditado por problemas estruturais. Essa cobertura corria o risco de cair em cima das pessoas. Um ponto positivo foi das pessoas terem detectado esses problemas e já terem interditado. O ponto negativo é que isso aí já traz uma imagem terrível para o Brasil, para a Copa do Mundo. Se a gente construiu aí para os Jogos Pan-Americanos, a gente precisava construir só um estádio,
e já deu lambança, imagina construindo 10. E lembrando que o estádio do Engenhão, eu não sei se realmente vai acontecer, as provas de atletismo da Olimpíadas iria acontecer aí. Não sei se vai dar tempo, né, de acontecer. Não acredito que vai ser difícil, né? De 1 a 6 meses, e por ter chegado nesse ponto, chamar até o prefeito, é porque o negócio é grave, Luciano. A situação está crítica. Se fosse simples, eles resolviam lá, arrumavam uma desculpa, pedir para o Botafogo não jogar umas 2 semanas lá, colocava a culpa no gramado e eles resolviam a situação. Pelo jeito, vai passar de 1 mês, pode chegar assim aos 6 meses. E sobre o que tem a ver também com esse assunto, é que as obras para a Copa do Mundo, muitas estão atrasadas. Uhum. E o Ministério Público está em cima e algumas obras estão sendo embargadas porque não estão sendo entregues no prazo. E o Senado Federal acaba de aprovar que não existe mais prazo. Então, pode atrasar. Então agora o atraso está legalizado. Então tá, então confira agora o Pronto Falei com André Isaac. Gente, o diretor, o secretário nacional de Defesa de Futebol e Direitos do Torcedor, o jornalista Tourinho Nascimento, ele tomou iniciativa e está passando isso ao governo de uma ideia que tem também o apoio do ministro dos Esportes, o Aldo Rebelo, de que o governo perdoe até 90% da dívida bilionária que tem os clubes de futebol. Para se ter uma ideia, o Atlético Mineiro, por exemplo, deve 368 milhões, Botafogo 564, o Corinthians 178, o Flamengo 355 milhões de reais, o Fluminense 405 e assim por diante. Então o governo está preocupado com essa situação e pensa em uma maneira dos clubes se livrarem dessa dívida até para que possam captar novos recursos. As pessoas justificam o projeto dizendo que não é um perdão da dívida e que os clubes deverão dar uma contrapartida fazendo projetos sociais com escolas de iniciação esportiva em todos os esportes para as pessoas carentes. Isso, se for feito na prática, o retorno para o esporte brasileiro e para a comunidade brasileira no geral vai ser importante. Agora vamos ver se eles conseguem. A partir do momento que a dívida for perdoada, não existe mais dívida. Então, será que os clubes vão cumprir o prometido, até pelo fato de que eles não pagavam impostos? Será que eles vão agora honrar esse compromisso dessa contrapartida social? E nesse projeto, nessa ideia, eles falam até de punir os clubes que não cumprirem a meta social, com o rebaixamento de divisões. O time pode ser eliminado de um campeonato, ser rebaixado da Série A para a Série B, da Série B, Série A para a Série B, da Série B para a Série C e assim por diante. Eu, particularmente, não acredito que possam fazer esse tipo de punição. E eu acho que essa iniciativa é o calote. E, acima de tudo, é o desrespeito com os clubes que honram os seus compromissos, que pagam os seus impostos. É um desrespeito com os bons pagadores. Perdão de dívida? Eu também quero. Pronto, falei. E no próximo bloco, confira quem vai jogar pelo Campeonato Paulista. Sexta-feira Santa, na Rede Aparecida. Acompanhe ao vivo da Matriz Basílica a pregação A Força da Cruz, com o Padre Pedro Cunha. No alto da cruz, quando ele diz: meu Deus, por que me abandonaste? Não tinha nada, era sozinho. A Força da Cruz, às 6 da tarde. Semana Santa, na Rede Aparecida. Convido a você, da família Campanha dos Devotos, a rezar pelos grandes eventos da igreja que acontecerão neste ano. A Assembleia Geral da CNBB e a Jornada Mundial da Juventude
serão momentos especiais para a igreja no Brasil. Juntos rezemos para que o Espírito Santo nos ilumine neste tempo de graça e luz. Conto com a sua oração. Campanha dos Devotos. Graça e luz em sua vida. Dores no corpo? Aquele cansaço do dia a dia? O creme para massagem Saúde auxilia no alívio de dores como tendinite, artrite, artrose, bursite, varizes altas, má circulação e outras dores. São 9 ervas naturais, proporcionando reação analgésica e anti-inflamatória. É só massagear no local da dor que o alívio é instantâneo. Saúde creme para massagem. Promoção para as pessoas que ligarem agora. 3212-0102. Saúde é mais saúde. A PUC Goiás oferece arte e cultura para estudantes e a comunidade. Grupos de dança, música, teatro e artes visuais montam espetáculos e se apresentam em eventos por todo o país. A coordenação de arte e cultura também oferece oficinas gratuitas para o desenvolvimento artístico da comunidade. PUC Goiás, conhecimento a serviço da vida. Descolado, moderno, interativo. Programa Da Hora. Os apresentadores Thaliton Andrade, Ronaldo Félix e Daniela Rios trazem para você muitas novidades sobre o universo jovem. Matérias diversificadas sobre moda, tecnologia, vida e estilo. Fique ligado no programa Da Hora. Toda quarta, 2 da tarde. Quer mais? Não vem por Da Hora. Na Rede Aparecida. De volta ao Mais Esportes e agora vamos conferir pelo Campeonato Paulista quem que vai jogar, né, esse final de semana. Esse final de semana não, hoje é quarta ainda, né? Eu tô pensando que hoje é sexta. Pela 15ª rodada, né, André? Praticamente, eu acho que você não errou, não. Um final de semana, né? Os pré-feriados, assim, o povo tá achando que hoje quarta já é sexta-feira. Na 15ª rodada, hoje tem Mirassol e Palmeiras. O São Caetano vai enfrentar o 15 de Piracicaba. A Ponte Preta vai jogar contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O Bragantino pega o Ituano. O Linense enfrenta o União Barbarense. O Corinthians enfrenta a Penapolense. O Paulista joga contra o São Paulo. Esses são os jogos de hoje do Paulista. Então confira aí, Paulinho e Pato já voltaram a treinar. Alexandre Pato e Paulinho treinaram e já estão recuperados de desconfortos musculares. Paulinho tá bem, Paulinho ele teve um edema muscular também, é leve, não teve lesão, não teria condição de viajar para jogar pela seleção. O fato dele ter ficado aqui, recuperou bem, hoje fez um trabalho separado com o Fábio. O Pato sentiu um desconforto, né, no jogo da quarta-feira contra o Tijuana, 2 semanas atrás. E não tem lesão, a gente fez um exame de imagem para documentar, em momento nenhum ele teve lesão muscular. A gente aproveitou esses 10 dias, fez um trabalho de fortalecimento, um trabalho específico com ele. Treinei bem, estou trabalhando forte, e nesse período que eu fiquei parado mesmo, treinando tranquilamente, não vejo a hora de voltar e jogar futebol. Eu vou aproveitar essa semana para treinar com a bola, para ver todos os movimentos, para chutar, para treinar como eu fiz hoje, para que eu possa estar à disposição no domingo. Com a contusão, Felipe Augusto deve ficar 1 mês afastado. Com isso, o Timão pode contar de novo com 2 atacantes, Guerreiro e Pato. Eu acho que todos aqui são os titulares, não tem um fixo. Todos que entram fazem o melhor para o Corinthians. E lembrando, André, que no final de semana tem clássico, viu? São Paulo e Corinthians. Eu quero te perguntar, para você, quem que é melhor, Guerreiro ou Luiz Fabiano? O Guerreiro. O Guerreiro ganha nessa? O Guerreiro é muito mais importante hoje. Pode-se confiar no Guerreiro. Agora o Luiz Fabiano não. O Luiz Fabiano é muito instável. O Luiz Fabiano é muito irregular. O Guerreiro é diferente, ele sempre atua do mesmo jeito. Vamos falar então das eliminatórias da Copa do Mundo? Deixa eu mandar um abraço aqui para o Giovanni Barreto e para o pai dele, o seu Bina, lá em Gado Bravo, na Paraíba, que fica a 50 quilômetros de Campina Grande. Torcedor fanático do 13. Um abraço à nação tresiana, 4-0 no Campinense, não tem nada melhor. Está dizendo aqui o Giovanni Barreto. Muito abraço então ao Giovanni
e o pai dele, o seu Bina, lá em Gado Bravo, na Paraíba. Então tá, posso falar agora das eliminatórias? Pode. Então tá, então vamos começar por Malta e Itália. Confira aí o jogo de ontem. Quem fez o primeiro gol foi o Balotelli de pênalti, né? E depois ele fez o próximo também, ficou 2-0, Malta e Itália, e a Itália lidera o grupo B dessa vez. A Itália ganhou da pior seleção do grupo, Malta não ganhou nenhum ponto. Aliás, a pior seleção das eliminatórias é Malta, junto com Ilhas Faroe, e com isso a Itália é líder com 13 pontos. Vamos falar esse jogo aí da Alemanha e Cazaquistão, goleada de 4-1, André. Certo. E a Alemanha lidera o grupo C e tem o melhor ataque no momento. Esse aí já é da Espanha, né? Volta um pouquinho aí, por favor, gente. E a Alemanha até agora é o melhor ataque. Portugal também, né? Portugal, isso Portugal também. ganhou sem Cristiano Ronaldo. Sem o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo e Portugal precisava desse resultado. Agora está na segunda colocação do seu grupo. Aliás, está na terceira colocação nos critérios, ainda perde para Israel. Precisa estar entre os dois primeiros para ter chances de chegar à Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Esse é o jogo de Portugal. É Azerbaijão e Portugal. Azerbaijão, isso. Primeiro gol quem fez foi o Bruno Alves. Bruno Alves. E esse aí é o jogo entre Espanha e França, que aconteceu ontem. Ficou 1-0 para a Espanha. E ontem quase que o Japão se classificou, né? Quase, por pouco, né? Jordânia e Japão, né? Jordânia ganhava e Japão. por 2-1 e aí ele foi e perdeu o pênalti. Olha só, brincadeira, hein? Podia ter sido líder, mas ele ainda tem chance, o Japão. Diz que bateu o pênalti com o olho fechado, foi? Abre o olho, né, André? Abre o olho, Japão, senão vocês não vão classificar, não. Aí Bolívia e Argentina, né? Bolívia e Argentina, Marcelo Moreno, que estava reclamando, não estava jogando, foi para Bolívia e jogou, né? Fez um gol lá em La Paz esse jogo. E o detalhe desse jogo é que o Messi passou mal. Passou mal. Ele chamou o Raul lá na Bolívia, chamou o Raul lá no estádio, no vestiário, no gramado. Sentiu a altitude. As pessoas elas acham, por exemplo, contra jogar na altitude. Mas como é que você vai privar o país de jogar no estádio dentro do seu território? Não, ele que tem que se adequar, né, André? Se adequa. Está chegando que se adequa. Então, se ele está jogando lá, por exemplo, o Marcelo Moreno conseguiu jogar e jogar bem, quem vem de fora também tem que conseguir. É difícil? Só que é difícil você jogar lá na neve na Rússia, é difícil jogar no calorão lá no Nordeste, é difícil jogar no frio lá em Montevidéu. Então, cada lugar tem a sua característica. E a característica da Bolívia, do Peru, é jogar na altitude. Vamos falar, agora você tem um recadinho, fala da Tio Brás. Vou falar da Tio Brás, que tem tradição, que tem qualidade, uma empresa de alimentos que se preocupa com o gosto da comida caseira. Comida caseira é outra coisa, né? E por isso que você tem que experimentar o sabor irresistível dos produtos da Tio Brás. Macarrão instantâneo e talharim com toque italiano, uma delícia. O arroz do Rio Grande do Sul, o arroz gaúcho, sem contar a deliciosa lasanha. E tem outros produtos, como amido de milho, farinha de trigo, fermento, feijão e molho para salada. A Tio Brás é da sua casa, é da sua família. Acesse o site www.tiobras.com.br. Tio Brás, gostoso toda hora. Vamos falar agora do Campeonato Gaúcho, Taça Farroupilha, André? Vamos falar da Taça Farroupilha. Que já está na 4ª rodada. Nesse meio de semana, mais uma rodada, né? O Novo Hamburgo vai pegar a equipe do Passo Fundo, o Cerâmica joga contra o Pelotas, o Esportivo enfrenta a equipe do Veranópolis. 4ª rodada da Taça Piratini, tem São Luís e Juventude, São José e Internacional. E o Inter continua em primeiro lugar, né, André, na classificação? Agora o Grêmio acordou, está liderando o seu grupo, o grupo A, e o Inter lidera o grupo B. São 8 times, classificam 4. Então classifica metade dos participantes de cada grupo. Por enquanto está Grêmio, Passo Fundo, Novo Hamburgo e Pelotas, Internacional, Juventude, Veranópolis e Esportivo do outro lado. Vamos para um rápido intervalo e hoje a gente vai falar sobre o Campeonato Carioca. Semana Santa, na Rede Aparecida. Amanhã,
Um momento de comunhão entre o bispo e seu presbitério. Hoje é um dia muito especial para toda a igreja. Missa do Crisma. Deus se faz presente na bênção e entrega dos santos óleos. Amanhã, às 9 da manhã, ao vivo do Santuário Nacional. Semana Santa, na Rede Aparecida. Em 2013, novas empreitadas foram iniciadas e outras prosseguem. A mais importante obra que estamos realizando neste momento é o revestimento da cúpula central. Tudo está sendo preparado para que em breve seja assentada a primeira parte do mosaico. Sua fidelidade é muito importante. Esta grande obra não pode parar. Campanha dos Devotos. Graça e luz em sua vida. PUC Goiás, excelência em pré-história e antropologia. O Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia, mantido pela PUC Goiás, contém um dos mais importantes acervos etnográficos do Brasil, a coleção Jesco von Puttkamer. São imagens das décadas de 60 a 90 documentando a realidade de cerca de 60 povos indígenas. Um acervo raro e valioso, reconhecido pela Unesco. Visite o Museu Jesco von Puttkamer, PUC Goiás. Conhecimento a serviço da vida. A Juninho Alto-Som derruba todos os preços. Você não vai entender, mas vai querer aproveitar. Conjunto de vidros elétricos 4 vezes de R$ 99. Aparelho Pioneer com entrada USB inacreditável, R$ 259. Alarme Positron, o menor preço do Brasil, R$ 199. E voltou a maior promoção de alto-falantes Pioneer 5 polegadas, R$ 99 o par. Juninho Alto-Som, 3088-2040. Programa Odair Terra, o maior programa sertanejo do Brasil, com os melhores artistas da música sertaneja, entrevistas, curiosidades, bastidores e, é claro, muita música. Programa Odair Terra. De volta a Mais Esportes, vamos falar sobre o Campeonato Carioca. Quem que vai jogar? E começa hoje já o jogo, né? Tem um jogo 4 horas da tarde, né, André? Isso, 4 horas da tarde, estádio lotado, Quissamã e Nova Iguaçu. Você vai estar ligado também assistindo a televisão, né, Luciana? Claro. Quissamã e Nova Iguaçu. O Madureira enfrenta o Volta Redonda. O Audax pega o Boa Vista. Teremos também Olaria e Vasco. Fluminense, Macaé, Bangu e Flamengo. Esses são os jogos de hoje da Taça Rio. Vamos falar do Flamengo então, que está em busca de uma vitória, André. Faz um mês que eles não conseguem vencer. Confira aí, é verdade, confira aí a matéria. O Flamengo não vence há 3 jogos. A última vitória foi contra o Olaria há um mês atrás, em Volta Redonda. Nesta terça, no Ninho do Urubu, o treino comandado por Jorginho foi disputado em grande parte fechado. No banco de reservas, ao lado de Carlos Eduardo, Alex Silva apenas observava a atividade. Um dos escolhidos para conceder entrevista coletiva, o zagueiro procurou não desvendar o mistério de Jorginho. Numa competição como essa, no segundo turno, a gente tem a obrigação de vencer. Espero que possa ser o último tropeço e que daqui para frente a gente possa vencer aí os 5 jogos que restam. O desespero acho que é nosso, né? Não é do Bangu, e tenho certeza que o Bangu vai vir retrancado, vai jogar no nosso erro. Então a gente vai ter que ter essa paciência de trocar a bola para um lado ou para o outro, para que a gente possa fazer os gols. Rafinha, revelação da Taça Guanabara, reconheceu sua queda de produção. Dei uma oscilada que é normal, né? Meu primeiro ano como profissional, e agora que eu estou encarando isso, e os obstáculos estão aí pra gente passar. Eu não vou passar por 2, 3 toda hora. Uma hora não tem como, então eu tenho que alternar, né? Uma vai dentro, outra toque e passa, eu tenho que ficar alternando para confundir a marcação. Nesta situação, o importante é vencer, independente da forma que for. Para nós, 6-0 já tá bom, né? Na situação que a gente vem. Bom, uma tarefa árdua para o Jorginho, né? Que precisa buscar logo essa vitória para o Flamengo, né, André? Eu acredito que vai buscar, isso aí vai acontecer naturalmente. O Flamengo não tem um time ruim, ele tem um time em formação, tem um time em crescimento. Por isso está enfrentando
algumas dificuldades e vai vencer a qualquer momento. Outro que precisa da vitória também para entrar com tudo, né, como novo técnico do Vasco, é o Paulo Autuori, né, André? É esse mais ainda, talvez mais do que o Jorginho. Porque o Vasco tem problemas dentro, tem problemas fora de campo e precisa de superação. E o Paulo Autuori, ele é um técnico muito experiente, tanto dentro do país como fora do país, campeão brasileiro pela equipe do Botafogo, muitos anos em Portugal. Ele sabe das coisas e ele pode ajudar, sim, o Vasco a se recuperar. Vamos falar de Campeonato Goiano também, André? Vamos conferir aqui os jogos. Segundo turno, quinta rodada já, né, André? Isso, Aparecidense e Vila Nova, praticamente uma briga direta aí pela semifinal. O Goianésia pega o Anápolis, o Goianésia é o vice-líder do campeonato. O Goiás defende a liderança contra o craque de Catalão. O Itumbiara enfrenta o Atlético Goianiense, Itumbiara que está na faixa do rebaixamento. E o Rio Verde busca a recuperação contra o Grêmio e o Anápolis jogando em casa. Falando do Goiás, e aí a questão do Neto Baiano? Vai pro Flamengo, fica no Goiás? Tem uma sondagem, surgiu a informação de que o Flamengo tem interesse. Só que a gente sabe que o Flamengo está segurando, contendo despesa. O Flamengo não vai comprar o Neto Baiano nesse momento. Não vai investir tanto no Neto Baiano. Não é hora, né? E o Neto Baiano acabou de assinar um contrato de 2 anos com o Goiás. O jogador de futebol vê uma proposta como a do Flamengo, normal, qualquer um no lugar dele sentiria o mesmo, fica empolgado. E aí ele chegou a dizer que está um pouco satisfeito no Goiás, está jogando fora da posição e arrumando alguma desculpa, né? Mas não adianta, o Goiás não vai se emocionar com isso não, ele assinou o contrato, ele tem que cumprir. E quem que está em primeiro lugar? O Goiás continua em primeiro, André? O Goiás continua em primeiro, o Goianésia está na segunda posição, o Goiás já está classificado. O Goianésia praticamente, aí na terceira colocação vem o Atlético Goianiense e em quarto a Aparecidense. Vamos falar de um esporte diferente, André? Vamos. Você já viu algum esporte que não tem árbitro? Não tem árbitro? Não tem. Oh, que beleza, hein? Então vamos conhecer, o nome dele é Frisbee. Confira essa matéria. O frisbee é um esporte coletivo praticado com um disco. O objetivo do jogo consiste em marcar pontos, passando o disco para um companheiro de equipe na área adversária. Tem semelhanças com o rugby e o futebol americano. O jogador em posse do disco não se pode movimentar em campo e o seu defensor tem de evitar qualquer contato físico. O esporte se diferencia pelo espírito do jogo, princípios de fair play e a seu caráter esportivo que permitem que o frisbee possa ser jogado sem um juiz. O número de jogadores varia de acordo com o ambiente em que é jogado, sendo geralmente 5 por equipe na praia e recintos fechados e 7 no campo. Outra característica marcante é que o frisbee é um dos poucos esportes em que homens e mulheres jogam juntos. Interessante, gostou, André? Legal, interessante demais. Surgiu em 1940, né? E esse pratinho, né, é mais ou menos R$30. Não é tão caro, né? Não é caro. Pode ir pra fazenda, praia, algum parque. É verdade, legal. Dá pra improvisar uma tampa de plástico de alguma coisa, não dá? Já que se você não tiver os R$30, né, pega um pratinho de papelão. As regras são mais ou menos como o rugby, né? É o rugby. Você tem que ir alcançando as jardas, como se para conquistar os pontos como se fosse conquistar um touchdown, né? Isso. Então é interessante nesse aspecto, mas não pode ter o contato físico. Não pode. Tá aí a diferença principal, por isso que pode ser sem árbitro, né? Interessante, sem árbitro pode jogar mulher e homem ao mesmo tempo, os meninos e meninas. Então fica legal, eu gostei desse esporte. Espero praticá-lo em breve. Vou procurar um disco para comprar. E aí a gente forma um time aqui da televisão contra uma TV concorrente e a gente joga. Vamos cá. Então, hoje acabou o programa, né, André? Foi rápido. Feriado, um ótimo feriado para você. Para você que nos assiste. E a gente volta segunda-feira, à 1h30 da tarde. Um bom descanso.